Alô você, Tribuna Livre chegando, segunda-feira, 26 de maio de 2025, gente. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Rádio América 107,1. Transmitimos também lá para a TV Horizonte, canal 30. Também estamos no YouTube da TV Horizonte. Ô, coisa boa! Convidar você para fazer esse programa conosco hoje. Afinal de contas, né? Segundou, Leonardo. Segundou, Juliana Lima. Muito bom dia para você. Bom dia. Você acredita que eu acho ainda estranho? Fala Leonardo, eu olho assustado. Gente, mas seu nome é Leonardo, gente. Que loucura que é essa? Eu olho assustado assim. E todo mundo Leonardo, chama de Léo? Todo mundo. De menos minha mãe. Minha mãe, quando ela fala Leonardo, pode saber. Alguma coisa eu fiz ou deixei de fazer. Não, e você sabe que o meu nome também é assim? Todo mundo me chama de Ju. Mas quando o povo fala Juliana, eu até assusto. Falo assim, gente, é pra chamar atenção, viu? Pois Minha mãe é. também era assim. Quando chamava Juliana, era pra chamar atenção. É, desse jeito. Ô, gente, muito bom dia para vocês aí também que estão nos acompanhando pela rede Catedral de Comunicação. Última semana de maio, passou rápido, viu? O que você achou? Você acha que passou rápido, foi devagar? Pois é, nós estamos aí encerrando então o mês de maio e nessa segunda-feira é dia da gente conversar sobre meio ambiente com o professor da IFMG e militante da Flama, o Daniel Neri. Hoje também nós vamos receber a ativista ambiental e idealizadora do SOS Mata do Jardim América, a Juliana Minardi, que traz uma denúncia grave sobre a retirada de árvores da mata do Jardim América. É lamentável, viu, gente? Agora, eu quero saber o que você faz para cuidar do meio ambiente. É a nossa pergunta do dia. Responda no nosso WhatsApp, que é o 319-9941 2179 99941-2179. Eu quero ler a sua participação aqui, viu? Ô, Léo, e parece que é coisa pouca, né? Mas assim, eu tenho pensado muito sobre isso, gente. Assim, a gente ainda não incorporou o básico sobre meio ambiente, né? Aquela coisa básica mesmo de você fazer a sua reciclagem em casa, né? Separar o que pode ser reciclado. E aí temos aquele problema. Belo Horizonte não temos em todos os bairros a coleta porta a porta. Então, em muitos lugares, estou falando até do meu bairro mesmo, você tem que separar o lixo e você tem que levar para uma coleta, um ponto a ponto, né, que eles chamam, que é aqueles locais onde tem a estrutura para você colocar. Gente, e vou falar para vocês, viu? É uma luta diária mesmo, porque você pode ter até uma boa consciência. Agora, se você não envolve sua família inteira nisso, o povo começa a catimbar, né? Como diz. Como são diria, coisas né? simples, né, Juliana? É separar mais ou o menos, lixo. né? É aquele simples assim o que você tem simples que incorporar. Exatamente. Porque não adianta simplesmente você jogar, por exemplo, lá, né? Usou o leite, né? E jogar e colocar lá. Não, gente, você tem que lavar, né? Tem que lavar o conteúdo e tal. Porque a reciclagem também, ela tem que ser uma reciclagem limpa. Não adianta você jogar lá um monte de papelão sujo lá, que não vai adiantar de nada. Isso. A mesma coisa das embalagens. Então, assim, quando a gente pergunta se você cuida do meio ambiente, né? O que você faz minimamente para poder contribuir para o planeta, né? Na minha casa, por exemplo, a gente tem um lote grande, né? Assim, com pomar e tal. Então, tudo que é casca, tudo que iria para o lixo, né? De lixo orgânico, a gente enterra. Então, cria uma compostagem ali para as árvores, né? E depois vai usando esse esterco. Então, assim, qualquer coisa que você faz, né? Ou se você não fizer nada também, seja honesto, conta pra gente aqui, né, Léo? Exatamente. Honestidade é tudo hoje, viu, gente? Agora, sobre o meio ambiente, procura na internet a jornalista Sônia Bride. Ela mostra o que ela fez na casa dela. Não sei se você já viu, Juliana. Não, nunca vi, não. Ela, assim, tudo lá é reaproveitado. Tudo. Depois pesquisa na internet. Sônia Bride, jornalista Sônia Bride. Uma mulher muito e vocês consciente. vão ver. Gosto Exatamente. muito dela. Ó, pra gente começar esse tribuna ali, vamos falar de um assunto meio, no mínimo estranho, né? No mínimo curioso. Um furto em uma lavoura de café. O que será que está acontecendo, hein? Repórter Milene Alves traz pra gente as informações. 4 homens foram presos suspeitos de furtar café em uma fazenda em Ilicínia, no sul de Minas Gerais. A polícia militar foi acionada pelo vigilante da propriedade, que flagrou os criminosos. Eles estavam retirando o café da fazenda com apoio de um veículo para transportar a carga. Com a chegada dos militares, 2 ladrões fugiram a pé e outros 2 escaparam no carro. Durante as buscas, a polícia localizou e abordou 2 homens que confessaram o crime e apontaram
apontaram um terceiro participante como idealizador do furto. Depois, a polícia ainda localizou outro suspeito, que também admitiu a participação e revelou onde estava o carro usado para a fuga. No veículo apreendido, a polícia encontrou cerca de 75 quilos de café que foram recuperados. O aumento entre crimes de furto em plantações de café faz crescer a suspeita da existência de uma gangue do café na região de Caratinga e a Polícia Civil investiga os casos. Repórter Milene Alves. É o preço do café, viu, que tá fazendo O povo isso daí. tá roubando até café. 4 homens foram Direto presos na lavoura, viu? Pessoal, e atenção, porque motoristas e usuários do transporte coletivo aqui em Belo Horizonte, principalmente que passam ali na região da estação São Gabriel. A partir de hoje, tem mudanças no trânsito no entorno da estação por causa das obras da Praça das Águas. Essa obra gigantesca que não acaba nunca. Senhora, virou um terror ali, viu? Principalmente para quem vem... Falar pra você que o povo tá até errando a entrada ali pro São Gabriel. Quem vem da região metropolitana também, de manhã e à tarde, gente, tá um transtorno. Pois é. Pois então, por conta dessa obra, o viaduto Paulo Mendes Campos foi liberado para o tráfego e novos semáforos foram instalados na região. No transporte coletivo, atenção, porque o ponto em frente à estação, no sentido centro, foi desativado temporariamente, tá? As linhas 1502, 1505, 1509, 1510, 3502 e 3503A, 5506A e 9503 e o S55 suplementar, eles passam a atender em um ponto provisório na Cristiano Machado, próximo ao viaduto do Anel Rodoviário. Já as linhas do MOV 62, 66 e 6030 terão embarque na estação Minas Shopping, mas sem custo extra para quem vier da estação São Gabriel. Então, atenção, porque tá tudo diferente lá hoje. Os agentes da BH Trans e da Sumob estão no local e orientando os passageiros e motoristas. Lá pro meu lado lá, viu? Eu passo ali todo dia, é só Deus, viu? Olha só, gente, vamos falar agora sobre um outro assunto importante. Está começando hoje o segundo reembolso de descontos indevidos do INSS, essa fraude do INSS. Repórter Letícia Bessa tem os detalhes. Todos os aposentados e pensionistas que sofreram algum desconto indevido de mensalidade na folha de pagamento referente a abril terão os valores devolvidos a partir desta segunda-feira, dia 26. Ao todo, serão reembolsados quase 300 milhões de reais aos beneficiários. A devolução será feita juntamente com o pagamento regular dos benefícios entre 26 de maio e 6 de junho. Os valores estavam retidos por determinação do INSS desde o fim do mês passado, depois que a Polícia Federal deflagrou operação que mirava descontos indevidos. Como a folha de pagamentos referente a abril já estava fechada, os descontos indevidos ainda foram realizados, mas o INSS reteve esses valores e não repassou o montante às entidades fraudulentas. Repórter Letícia Bessa. Ô, Léo, você acredita que esse final de semana eu fui olhar o meu INSS do meu pai e descobri lá R$ 1.023 de desconto indevido também? Meu Deus. Ô, gente, fica aquela dica pra você, tá? Vai lá no meu INSS. Não é muito fácil de mexer nesse site, não, tá? Vou falar pra você que tem que ter um pouco de paciência. Se você tiver dificuldade, pede um filho, pede um neto. Mas dá uma revirada lá no meu INSS, porque no caso do meu pai, por exemplo, o próprio INSS colocou lá em cima, assim, um avisozinho, uma notificação. Você tem descontos indevidos dos últimos 5 anos. E isso despertou, né? Uai, mas desconto? Vamos ver aqui. Aí eu procurei no contra-cheque dele, fui lá ano a ano, mês a mês, para poder achar esses descontos e a gente somar. Deu mais de R$ 1.000, deu R$ 1.023. Aí no próprio lá no meu INSS, você já pede a contestação, demora 15 dias para a associação provar que você, né, não pediu isso. Se eles provarem, mesmo assim, ainda vale uma contestação para depois você começar a receber esses valores. Mas fica a dica para você
consultar lá o meu INSS, ver se você não tá aí nessa leva também, Na viu? dúvida também pode procurar os canais oficiais que tem lá o passo a passo, viu? Pessoal, nós estamos no mês de aniversário de 70 anos da Rádio América e aqui no Tribuna você está contando a sua história com a rádio através do seu depoimento em vídeo. Hoje tem uma queridona lá do bairro Tropical que está contando a história com a rádio. Bom dia, eu me chamo Sônia de Lourdes Rezende, resido em Contagem, no bairro Tropical. Sou ouvinte assíduo da Rádio América, já participei de muitas coisas junto com a Rádio América, ganhei muitos prêmios, fui condecorada com um diploma de ouvinte assíduo da Rádio América, já passei com eles para a Serra da Piedade. Tudo que tem na Rádio América, eu estou agarradinha lá. Estou sempre em contato com as meninas maravilhosas, com todos os apresentadores, com todos os colaboradores da Rádio América. A Rádio América, para mim, é uma igreja dentro da minha casa. Desde a hora que acordo, eu ouço a Rádio América até o final do dia. E mesmo quando eu trabalhava antes, eu me despertava com o rádio, com a Rádio América. E hoje já tenho a Alexa, que fica o dia inteiro comigo com a Rádio América. Obrigada por tudo. Parabéns pelos 70 anos. Que venham mais 100. Parabéns. Ô, lindeza, Sônia Rezende, querida. Ô, gente, boniteza demais. Ó, quero ver seu vídeo aqui, hein? Tá? Sexta-feira estamos encaminhando os vídeos aqui pra nossa edição. Então eu quero ver o seu vídeo também. Manda pra gente no 994122179. Já passou muita gente lindona aqui. Cleidmar, Ivana Volpone, Flávia Santos lá de Londres, Juliana. né? Juliana de Matheus Leme. Hoje a Sônia, querida, Geraldo Pacheco. Manda pra mim, gente, seu vídeo 994122179. Vamos deixar essa televisão bonita, né? Agora é Tribuna Livre, você já viu, é rádio, televisão, YouTube, nós estamos tudo quanto é lado, né, Léo? Exatamente. Nós só não estamos nós estamos na terra, no ar, só não estamos no mar por questões geográficas, viu? Ó, vamos pro rápido intervalo, na volta a gente traz mais informações pra você. Fica aí. Alô, você, Tribuna Livre, de volta aqui na sua Rádio América, 11h16 agora, gente, 26 de maio de 2025. Já falei, hein? Vai mandando sua mensagem de texto ou de áudio aqui pro nosso programa, participando com a gente aqui. Manda seu vídeo de 1 minuto também, gente. Aniversário de Rádio América, 70 anos. Ó, já tem gente falando com a gente aqui. Abração pra minha querida Sônia Maria. Ei, Sônia, você tá boa? A Cláudia Moreira também tá falando aqui, olha, respondendo a nossa enquete. O que você faz para cuidar do meio ambiente? Ela falou, bom dia. Faço a minha parte economizando água e eletricidade. Inclusive, instalamos placas para captação de energia solar na minha residência. Pode parecer pouco, mas se todos contribuírem, o resultado será enorme. Cláudia Miranda, lá do bairro Santa Teresa. Ô, minha querida, muito obrigada aqui pela sua resposta, tá? Tem mais gente aqui participando. Eu vou ler essa mensagem antes aqui, porque ela é grandona, tá? Mas daqui a pouco eu leio. Sérgio Nogueira, lá do Concorde, está dizendo: bom dia, Juliana, graça e paz. Léo também. Sobre o assunto do dia, como no meu bairro não possui coleta seletiva, separo o que é reciclável e entrego para um vizinho que coleta embalagem reciclável. E também o óleo da fritura para destinar a uma empresa de coleta de resíduos de fritura. Ô, Sérgio Nogueira, você tá maravilhoso, hein? Você sabe que aconteceu comigo um fato estranho, engraçado esse final de... Nem engraçado, curioso, né? Eu tenho falado muito isso com a minha mãe. A gente tem uma caçamba de lixo de uns vizinhos na frente, que é tipo um condomínio, é gigante. E dá um dó, porque assim, tem um moço que 5 horas da manhã, mais ou menos, ele passa lá, começa a revirar o lixo atrás de latinha, atrás de embalagem, nanana. Aí, domingo, ele apareceu lá num outro horário. E eu tava na janela, assim, eu vi ele lá, falei, mãe, o moço do lixo. Aí minha mãe falou assim, chama ele aí, segura ele aí que eu vou entregar um monte de latinha, que a gente até passa para outras pessoas, mas para ele. Gente, mas ele ficou numa alegria. Mas assim, ele não parava de agradecer, não, sabe? Então assim, eu falo que é umas pequenas coisas que a gente pode perceber na nossa comunidade, né? Às vezes uma pessoa que faz que recebe esses materiais, e aí ao invés de você, tipo,
ignorar e fingir que isso não é com você fazer essa economia circular. Léo? É muito interessante, viu? E a mensagem que chegou aí também, do vizinho que recolhe e tudo mais, é uma ação, né, muito importante. E ver se depois passa também o contato desse vizinho, quem sabe a gente faz uma matéria lá com ele, né? E por falar em matéria, daqui a pouquinho tem o Rede Notícia com o André Santos e a Milene Alves. E quem tá aqui com a gente é o André. Bom dia, André, tudo bem? Tudo bem, Léo? Tudo bem, Ju? Opa, tamo ótimo. Você, Bem, Léo? Tudo jóia, Você, graças André? a Deus. Aqui, outra coisa que as pessoas podem fazer também, ainda falando sobre essa questão de lixo, de reciclagem, é fazer a própria divisão da coleta seletiva dentro de casa, gente. Não faz nenhum problema, não. Pega a latinha, separa, pega a caixinha de leite, dobra Isso. lá, lava primeiro, Lava. pelo amor de Isso Deus. mesmo, o André já lava, sabe, né? Lava a caixinha, né? Papel para um lado, plástico para o outro, e assim já ajuda bem. Isso. No meu condomínio tem as lixeiras lá separadas direitinho. É o melhor, E né? isso facilita muito a vida da gente e isso faz gerar muita economia, gente. A gente acha que não, mas tem muita gente que está vivendo e vive disso, de coleta seletiva, vive de coletar materiais de reciclagem, né? E eu acho que a gente tem que avançar nesse aspecto, né? Nem é ficar esperando sempre o poder público fazer, não, a gente fazer a nossa parte já, porque aí a gente empurra o poder público. Se a gente ficou esperando tudo quanto é coisa nesse mundo, o poder público tocar a iniciativa Estamos no Brasil. na água. Ah, meu Deus do céu, Deus o livre e guarde. Ô, André, o que temos de Que tem destaque hoje? hoje no Rede? Temos o destaque hoje, a discussão do Propag lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A gente está falando de poder público fazendo coisa que não deve, né? E aí a gente tem uma dívida de Minas Gerais de 165 bilhões de reais. E o governo de Minas tá querendo rifar um monte de coisa aí, né? Pra ver se Para diminui. poder pagar, para poder dar entrada no financiamento. Só a entrada. Só né? a entrada. Não é para adquirir, não. É para poder pagar a dívida. Tem que tentar dar uma entrada de 20%, algo em torno de 30 bilhões de reais. E aí, para isso, o governo do estado está oferecendo empresas públicas, imóveis, fundo de previdência, tudo isso para tentar fazer um junta-junta e chegar nesse dinheiro. Hoje está se discutindo lá Codenge e Codemig. A oposição não acha problema nenhum dessa, principalmente a Codemig, né, gente? Que aí a gente está falando de reserva de nióbio, reserva de minerais, que passariam para a mão da União fazer essa exploração. E aí vai ter que entrar alguma outra coisa além disso, viu, Ju e Léo? Vai ter que entrar CEMIG, talvez Copasa já não há um entendimento, não há um negócio, vai ferver na Assembleia, porque o Estado diz o seguinte: se não conseguir aderir ao Propag, vai ter que aderir ao regime de recuperação fiscal. E aí, meu amigo, o juro é alto e a dívida fica impagável. Que diga Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul que aderiram ao RRF e agora estão fazendo as contas tudo de novo para aderir ao Propag. Daqui a pouquinho no Rede Notícia. Meio-dia, então, os detalhes. Os detalhes. E vamos falar também de Dia Nacional de Impostos. Sem Interessante, impostos, aliás. Sem impostos. O Marcelo Souza Silva da CDL vai estar conversando com a gente. Aqui, rapidinho, quero te agradecer. Pessoal, meio-dia, pra você não falar que eu que nunca te bom. dei nada. E o povo é testemunha, tá? Ah, que legal. Opa, Aí, viu? eu queria uma laranjinha. Ganhei uma. Aí, Uma. Ó, André Bom de André, Prosa. acaba de ganhar. Aqui, ó. Acabei de ganhar uma laranjinha. Boa. O André de... Eu, como gosto de rádio, vou colocar. Com certeza. Amanhã Microfone. eu já venho trabalhar com ela. Abre aí, minha Beleza, filha. então. Ó. Deixa eu ajudar. Aí, ó. Abre aí. André é desenrolado mesmo. Mas amanhã eu venho com ela. Ótimo. Parabéns, Jardim América, 70 anos no ar. Obrigada, Patrimônio do André. Rádio Mineiro. André daqui a pouco Um abraço volta pra ao vocês. meio-dia. Vamos chamar rapidinho o Giovanni Rodrigues aqui, que tem novidade na saúde em Belo Horizonte. Bom dia, Giovanni. Será uma nova unidade da cidade, ou seja, né, Belo Horizonte vai passar a contar com mais um centro de saúde. Esse novo equipamento aí somará o que está em construção na área do antigo aeroporto Carlos Prates, alcançando aí 155 unidades básicas de saúde em funcionamento. Nós perguntamos aqui também, o Álvaro Damião,
sobre as obras do anel rodoviário. Ele falou que essas obras já estão acontecendo através do DENIT e a municipalização do anel rodoviário vai acontecer aí por esses dias. É com vocês aí nos estúdios do Rede Notícias, nós voltamos com mais informações. Obrigada, Giovani! Coisa boa, né, gente? Centro de Saúde sempre é uma coisa muito boa. Ó, a gente vai para um rápido intervalo na TV Horizonte, viu? Fica aí com a gente. De volta com o nosso Tribuna Livre, gente. Segunda-feira é o dia que dedicamos aqui no programa às causas do meio ambiente. Temos que falar cada vez mais e mais, né? Afinal de contas, estamos aí no momento de extremos climáticos. Natureza não tá nem pedindo socorro, não. Já tá avisando, ó, vai dar ruim pra vocês. Já deu ruim, né? Então, por isso, no Tribuna Livre, a gente dedica essa segunda-feira para falar sobre esses assuntos. E hoje, mais uma vez, recebendo aqui com muita gratidão e alegria o professor Daniel Neri, que é lá do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, militante da Flama, à frente de luta dos atingidos e atingidas pela mineração, professor doutor, que inclusive tem o doutorado dele sobre... Sumiu aqui da minha cabeça. Terrorismo de barragem. Professor, bom dia, muito obrigado mais uma vez pela presença. Bom dia, gente. Muito bem, doutor. Então, vamos começar falando, doutor, sobre a questão podemos falar da vitória que vocês tiveram, que toda a comunidade teve. Conta um pouquinho pra gente. Uma vitória com relação ao processo de mineração que está acontecendo ali na divisa de Mário Campos e Brumadinho, onde o Tribunal Federal, o TRF6, barrou um pedido de um recurso que a mineradora entrou tentando passar por cima de um dos processos que ainda consegue segurar a mineração em Minas Gerais, no Brasil e até no mundo, que é o processo de consulta livre, prévia e informada a comunidades tradicionais antes do estabelecimento desse tipo de empreendimento de mineração, de empreendimentos que violam os territórios de comunidades tradicionais. No caso, a comunidade da família Sanhudo, que não passou por essa consulta. E aí, bom, as mineradoras aqui em Minas Gerais, a gente já sabe como que funciona. Forte articulação com o governo do estado. Para vocês terem uma ideia, foi o governo do estado que entrou com a ação pedindo para liberar a mineração. Então, olha como que o estado, que deveria ser um agente neutro, numa situação onde tem conflito de interesses, né? Se você tem de um lado a mineradora querendo minerar, querendo aferir lucro, e para isso ela precisa derrubar a montanha, ela precisa devastar a natureza. Do outro lado, você tem a sociedade, você tem os representantes da sociedade civil, você tem as comunidades atingidas, nesse caso você tem uma comunidade quilombola, e aí você tem um processo de disputa. Ali a gente está falando de disputa pelo território, a gente está falando de disputa pela água, a gente está falando de disputa pela paisagem, certo? Quem que deveria ser um agente mediador do conflito? O Estado, em todas as suas instâncias. Não só o Poder Judiciário, mas o Poder Executivo, o Poder Legislativo. São entes federados desse tal Estado Democrático de Direito que deveria agir como um ser apartado do conflito entre essas classes em disputa e fazer a mediação. Não, o governo de Minas, ao melhor estilo do Estado capitalista, ele nem faz a roupagem de que está fazendo a mediação apartada do conflito. Ele entra na justiça a favor das mineradoras. Ele entra na justiça ao lado das mineradoras para garantir o direito privado, o direito ao lucro da mineradora, o que é assustador, né? E por falar em censura, né? Tivemos aí recentemente um caso aí bem estranho de uma tentativa de censura, a pesquisa do lítio lá no norte de Minas. Conta pra gente, professor. A Sigma Lítio é uma empresa que está avançando fortemente sobre territórios no Vale do Jequitinhonha, em Araçuaí, região, e com uma série de violações de direitos sociais, direitos ambientais, inclusive com violação ao direito à consulta. E aí, bom, o Observatório da Mineração, que é brilhantemente conduzido pelo jornalista Maurício Ângelo, é um portal de denúncia, de monitoramento, de observação sobre os conflitos da mineração produzidos aqui no Brasil. Recebeu uma notificação
foram Notificação. notificados extrajudicialmente pelos advogados da empresa, ameaçando que iria processar o observatório, porque ele divulgou uma nota técnica produzida por um corpo de cientistas. Não é nem uma matéria produzida assim originalmente a partir da pesquisa do próprio jornalista. O jornalista replicou uma nota técnica produzida por cientistas importantes do campo socioambiental, e aí, por ter feito a divulgação dessa nota, ele está sendo ameaçado. Bom, o Tribunal de Justiça parece que entrou na história, o Ministério Público Federal também, e aí resolveram intimar a empresa para ela esclarecer essa ameaça que foi feita ao direito de imprensa, né? Ao direito da livre manifestação, e aí uma manifestação mais do que justa, né? Divulgando uma nota técnica cientificamente produzida por especialistas, mostrando inúmeras violações que estão sendo feitas pela mineradora Sigma, uma canadense que está implementando sobre uma região que já é duramente afetada pela escassez hídrica, um projeto de extração de lítio que é um verdadeiro terror para uma questão que já sofre com seca. Que notícias a gente tem mais do lítio lá no norte de Minas? O professor já faz parte da realidade mesmo das pessoas? Já está todo mundo assim... Não vou nem dizer mais, porque a gente já passou dessa fase do impacto, né? Do impacto inicial do negócio vai acontecer, mas agora a coisa já está realmente tomando conta, né? O que o senhor tem para dizer para a gente de lá? Tomando conta. Para você ter uma ideia, são mais de 10 projetos de expansão da fronteira mineral do lítio no norte de Minas Gerais. A gente está falando de 10 grandes projetos, né, que estão em fase de pesquisa mineral, que estão em fase de processo de licenciamento ambiental. Tem um forte discurso, que é esse discurso fajuto da mineração, de que a mineração traz desenvolvimento, que vai trazer renda, receita, empregos. A realidade em Araçuaí já mostra que isso não é verdade. Muita gente que no início caiu nessa conversa em Araçuaí já está arrependida de ver o aumento, por exemplo, do preço do custo de vida, né, dos aluguéis, porque vem muitos trabalhadores, a maioria de fora, né, então os poucos empregos que são gerados não são gerados para a população local. A gente tem o impacto produzido por essa população flutuante sobre os serviços públicos, além das explosões, das dinamitações, das trincas nas casas, da grilagem de territórios, das ameaças. Então, as empresas vão para os sitiantes, vão para as pessoas que têm seus modos de vida ancorados ali há muitas gerações e fazem propostas de venda, retiram proposta, convencem as pessoas a vender, depois falam que não vão vender, as pessoas ficam na expectativa, enfim, todo um jogo que é promovido pelas mineradoras, que o Vale do Jequitinhonha, o Vale das Cancelas, Vale do Rio do Peixe Bravo, várias regiões ali no entorno, na bacia do Rio Jequitinhonha, já estão sofrendo duramente com o avanço da exploração mineral do lítio aqui em Minas Gerais. Ô professor, e quais os critérios que deveriam ser levados em conta para começar uma atividade minerária nessas áreas? Existem alguns critérios que deveriam ser, que parece que não estão sendo levados em conta. Não, existe. A legislação ambiental, ainda que com muitos pontos falhos, ela existe. Então, ela prevê o rito do licenciamento ambiental. Então, de acordo com o porte do empreendimento, você precisa entrar com uma licença prévia. Essa licença prévia apresenta os primeiros estudos que mostram a extensão, a gravidade dos impactos, que prevê condicionantes, ou seja, formas de compensar esses impactos. O órgão ambiental deve analisar esses estudos, verificar se eles são condizentes com a realidade. Se esses estudos forem aprovados, depois de algumas etapas, como a consulta livre, prévia e informada das comunidades tradicionais, como as audiências públicas que tem que acontecer, aí passa para o segundo passo, que é a licença de instalação, onde tem que ser apresentados novos estudos, e depois de tudo aprovado, você tem a licença de operação. Então, esse tipo de licenciamento, que é o licenciamento que a gente chama de trifásico, né? Ele tem 3 fases, ele vem sendo substituído por um licenciamento de fase única, que é chamado de licenciamento ambiental concomitante, que vem sendo aprovado pelo Copan, que vem sendo aprovado pela CMI, que é a Câmara de Atividades Minerárias. Empreendimentos de grande porte passam a ter esse tipo de licenciamento unificado em apenas uma etapa. Ô, professor, a gente não pode terminar sem falar sobre isso. Eu tô possessa com esse PL da devastação, né? Que muitas pessoas acham que ainda não tiveram muita noção do que é que está acontecendo, mas que Belo Horizonte também está entrando nessa frente aí de manifestar contra o PL.
Temos manifestação sábado? Sábado, dia 1º, a partir das 9 horas, na Praça da Liberdade, se somando a um conjunto de manifestações que vão acontecer em todo o Brasil, alertando todo mundo, tentando alertar não só a sociedade civil, mas o poder público, os ministérios públicos, né? Tentando alertar o próprio Congresso Nacional, que está aprovando esse projeto de lei. Parece que o que aconteceu no Senado vai se repetir na Câmara, tentando chamar a atenção para algo que é devastador se esse projeto de lei que acaba com o licenciamento ambiental no Brasil for aprovado. O negócio tá feio. Amanhã, inclusive, vamos voltar a falar sobre esse PL, porque amanhã é dia da Mata Atlântica, e a Mata Atlântica é um dos biomas que vai sofrer bastante com essa falta de, com essa mudança no licenciamento ambiental. Mas, de antemão, agradecer mais uma vez aqui a presença do professor Daniel Neri, que é do Instituto Federal de Minas Gerais e militante da Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, e militante da Flama, à frente de luta dos atingidos e atingidas pela mineração. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Mais uma vez, obrigado vocês pelo espaço. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta, tem denúncia ainda, vamos continuar falando um pouquinho de meio ambiente. Alô, meu povo, voltamos, hein? Tribuna Livre 11h44 agora, segunda-feira, 26 de maio de 2025, ó. Hoje não tem jeito, não. Nós vamos continuar nessa temática do meio ambiente, muita coisa acontecendo, e agora, para a gente poder falar sobre um outro assunto muito importante, a gente está recebendo aqui no estúdio a jornalista, terapeuta, criadora do movimento SOS Mata do Jardim América, sócia aqui do Tribuna Livre, Juliana Minardi. Bom dia, Ju. Bom dia, Juliana. Bom Seja dia a todos os ouvintes viu? Aqui também, né? E muito feliz de estar aqui hoje. Ô, Ju, vamos começar falando o seguinte, ó. A gente já falou várias vezes aqui, mas a gente tem sempre que retomar, né? Eu falo que é um movimento de muito sucesso que nós tivemos aqui em Belo Horizonte, que inclusive está pautando outros movimentos também, que foi a luta para transformar essa mata do Jardim América, que é um dos, vamos dizer, o último reduto verde aqui na região oeste, uma luta muito bem sucedida, que foi idealizada pela Juliana Minardi e que, mesmo tendo conseguido, né, Juliana, um avanço com o decreto do prefeito, a gente tem que estar sempre olhando, né, a gente tem que estar sempre falando sobre esse assunto até o parque chegar, né? É claro, com certeza. E lembrando, né, o movimento tem a adesão de praticamente 50 mil pessoas que fizeram a assinatura desse abaixo-assinado, diversos movimentos, centenas de movimentos sociais que abraçaram essa causa, né, que lutaram junto, artistas, escolas, comunidade, né, parlamentares que fizeram um projeto de lei para reconhecimento dessa área como uma área importante para o paisagismo, ecologia e cultural também para Belo Horizonte. Então é um movimento enorme, a gente teve essas vitórias, né? O prefeito Fuad fez um decreto para desapropriação dessa área e transformação numa unidade de conservação, e a gente continua na luta, né? Recentemente a gente flagrou uma poda de árvores irregular lá na área, fizemos uma denúncia, né? Fizemos, inclusive, várias denúncias. Essas podas de árvore, inclusive com supressão de copa, na verdade, nem considerado poda, é supressão. Né? Tanto no passeio quanto dentro da mata, a gente já fez algumas denúncias. Então, isso tem acontecido. Inclusive, uma das pessoas que flagrou foi o Antônio do Pomar BH, né? Que é importante plantador e lutador aí de Belo Horizonte também, que faz parte do nosso movimento. Fizemos essas denúncias e tem algumas outras irregularidades acontecendo que a gente precisa denunciar também. Bom, nós procuramos a Prefeitura de Belo Horizonte hoje e por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, eles responderam para a gente que não suprimiu e nem autorizou a supressão de árvores na mata do Jardim América. E falam ainda que dessa forma a Secretaria Municipal de Política Urbana aplicou multa ao proprietário do imóvel. E em relação à desapropriação, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, a SUDECAP, diz que já realizou o cadastro e avaliação do imóvel, que o processo está na etapa de busca de recursos orçamentários para sua conclusão. Vamos repetir, né, Ju? Vamos explicar direito essa história, assim, porque essa mata lá, a mata do Jardim América, ela é uma mata de uma construtora, né?
Essa mata hoje, tem uma proprietária, uma pessoa que é proprietária. É uma construtora? Uma pessoa. Uma pessoa, uma pessoa física. É. Tá. E aí a gente ainda tá nesse processo, né? O prefeito fez o decreto e aí tem todo um trâmite para poder conseguir o município ficar dono, né? Vamos dizer assim, desse espaço e a gente seguir o trâmite que vocês vêm acompanhando, né? Isso, totalmente. A gente, inclusive, fez vários requerimentos para saber o levantamento dessa área e que, inclusive, esse proprietário, ele possui dívida. Isso é um documento público, tá? Que está dentro, inclusive, dos documentos da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Vereadores e que informa, né? Até a última consulta que nós fizemos no ano passado, a dívida desse proprietário em relação à prefeitura era de mais de 28 milhões de reais em impostos e outras multas. E sendo que o valor do terreno calculado na última consulta que nós fizemos também à prefeitura é de aproximadamente 21 milhões de reais. Então, o que nós queremos agora é que a prefeitura faça realmente essa desapropriação, né? Pague o valor devido, da forma correta, como diz aí a legislação, e transforme esse local num local digno, seguro para a população, um espaço ecológico, que nós queremos muito poder fazer essa entrega para a comunidade, né? E poder viver nesse local, porque é a última área verde entre 10 bairros daqui da nossa região oeste. Então, última área verde. Os animais já não têm mais para onde ir. Né, a gente fez um estudo junto com o Ecoaves esteve aqui também no programa para poder falar desse estudo, dessa cartilha, onde as pessoas podem, inclusive, através do QR Code, por meio dele, acessar e ouvir o som dos animais, né? E é isso, a gente faz essa pressão, a prefeitura tem tido uma escuta muito ativa, né? Até com o último secretário também, a gente teve uma abertura muito grande, já tivemos também com o novo secretário de Meio Ambiente. Quem que é agora o secretário? Ele é João Paulo Mena. E a gente teve, porque a gente é também membro do Observatório de Meio Ambiente de Belo Horizonte, onde nós participamos de várias pautas ambientais da cidade. Tivemos com ele também na última semana e, né, em diálogo, porque esse diálogo é muito importante. Diálogo, transparência, para que esse processo aconteça sempre com muita fluidez. Pedir a Deus para ele ser igual o Gelson, né? Sim, igual... O Gelson, ele teve uma abertura como comunidade muito importante, né? E nós esperamos que esse novo secretário também tenha essa abertura desse diálogo e ajude, de fato, a cumprir esse decreto assinado pelo prefeito, né? Que, inclusive, é uma promessa de campanha dele, né, quando ele se elegeu. Junto com todo esse trabalho, né, que a gente tem feito, é importante também falar de duas coisas que estão acontecendo lá na mata. Né? Além das podas que nós vimos e fiscalizamos e denunciamos, tem também um uso irregular do espaço por uma oficina mecânica que começou a usar o espaço da mata como um espaço de oficina mecânica. Nós já denunciamos também diversas vezes para o setor de fiscalização da prefeitura. Nas denúncias, no protocolo, eles informam que foi feita a denúncia, que foi feita a fiscalização e que foi realmente constatada a ilegalidade do uso do estacionamento, que é um espaço ali de preservação ambiental, e eles continuam operando dessa forma. Tem meses que nós temos feito essas denúncias de forma repetida e na informação lá do protocolo, eles simplesmente dizem que foi feita a fiscalização e foi feita a notificação. Mas mais do que notificação, tem que ser interditado esse uso, porque ali é um espaço para fins de preservação ambiental. E daqui a pouco vem outros problemas, né? Além da oficina estar usando o local, vem as chuvas, aí vem acumula água e por aí vai. Nós estivemos lá em 2023, né? Fizemos uma matéria. Gente, e é muito bonito, tem todo um estudo da fauna, das árvores, a população ali, os vizinhos muito bem engajados e a luta continua. Continua, com certeza. E agora, sobre o acúmulo da água, na verdade, ela é um espaço esponja. Ela absorve a água para evitar que tenha alagamento ali na Barão Homem de Melo, na Silva Lobo. Então, ela é um espaço ali que absorve a água da chuva e impede que tenha enchentes, alagamentos. Outra coisa que tem acontecido lá naquela área, que é importante citar também, é uma ilegalidade do uso também com outdoor ilegal. Já fizemos a denúncia ali várias vezes e também detectamos que esses outdoor não têm licença para operar ali.
Muito provavelmente o que deve estar acontecendo é o seguinte, né? Como ainda não desapropriou esse espaço, né? Vamos dizer, o dono antigo ainda existe, né? A prefeitura ainda não fez esse trâmite, não conseguiu, como eles mesmos disseram aqui, nota, angariando recursos aí para comprar. Ainda está tendo essa questão, né? O dono deve estar usando espaço, cedendo espaço, até para poder captar alguma grana. E aí fica nessa... Isso. De toda forma, como o espaço ele é para fins de desapropriação, ele é um espaço de utilidade pública, ele não pode ser alterado mais. Porque ele foi reconhecido por lei como um espaço de valor ecológico, paisagístico e cultural para Belo Horizonte. Então, não pode ser feita intervenções nessa área. Então, realmente, a desapropriação precisa acontecer o mais breve possível para que a gente tenha a preservação e a proteção desse espaço e entrega para Belo Horizonte, que Belo Horizonte merece. Nós vamos seguir acompanhando, cobrando, lutando junto também, porque eu sempre brinco aqui, falo que essa mata do Jardim América também é uma luta aqui do Tribuna Livre. E Juliana Minardi, sempre que precisar, venha, tá? Para a gente poder continuar junto aí nessa aí, até que esse parque vire uma realidade, porque realmente esse Belo Horizonte precisa, gente, não podendo derrubar mais nenhuma árvore aqui, porque nós estamos numa situação absurda de extremos climáticos, precisamos fazer a nossa parte, inclusive parabenizar mais uma vez todos os ativistas, que não é fácil ser ativista aqui não, no Brasil não, tá? O negócio é muita luta e assim, para defender biomas, né, que não tem a sua voz, então se não existirem essas pessoas, como é que a gente faz? Então, assim, parabenizar mesmo e pedir a Deus para dar força para esse povo aí continuar e ter vocês também, né, SOS Mata do Jardim América, junto nessa manifestação dia 1º de junho. Conta pra gente também. Sim, vai ter uma manifestação. Para quem ainda não sabe, a gente tem um PL absurdo tramitando na Câmara dos Deputados. No Senado agora foi aprovado um PL 2159 de 2021, que a gente chama de PL da devastação. É o projeto de lei mais trágico da história ambiental do Brasil e até planetária, porque considerando que o Brasil tem grande parte dos biomas e do ecossistema do planeta, ele flexibiliza a legislação ambiental de uma forma absurda. Por exemplo, tirando a escuta livre, prévia informada de quilombos, comunidades tradicionais, povos indígenas. Então, assim, é um projeto absurdo que dá celeridade ao licenciamento ambiental, ignorando impactos importantes que prejudicam, inclusive, a nossa vida, mas também a vida da natureza e dos animais. 1º de junho, sábado, se quiser conhecer um povo bacana, eu vou estar lá também, tá? Praça da Liberdade, 9 horas da manhã, todo mundo gritando aí contra esse PL da devastação, tá? Mais uma vez agradecer aqui a presença da jornalista, terapeuta, criadora do movimento SOS Mata do Jardim América, Juliana Minardi. Obrigada, Ju. Gratidão, Volte pessoal. sempre. Estamos juntos. Tribuna Livre chegando ao fim, mas você pode seguir o Instagram, nosso Instagram da Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial e Rede Catedral. Você pode conferir este programa também no youtube.com/TV Horizonte Oficial. Quem tá chegando agora, Juliana? Rede Notícia vem aí com André Santos, Milene Alves, entrevista com o presidente da CDL, Marcelo Souza e Silva, detalhando aí o Dia Livre Sem Impostos, gente. A gente fica por aqui, voltamos amanhã, se Deus quiser. Agradecer a todo mundo que participou. Apresentação e produção hoje minha e do Leonardo Apolinário, estagiários Luiz Barcelos e Rafaela Minardi. Trabalhos técnicos Haroldo Ferreira, Wellington Barbosa, Alan Júnior, Guilherme Lohan, coordenação Jefferson Sanches, Camarim Ana Flávia Rodrigues, coordenação de jornalismo Rafael Campos, direção da TV Horizonte e Rádio América Ana Paula Damasceno, direção-geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Ficamos por aqui, voltamos amanhã se Deus quiser. Beijo grande. Coragem, gente. Tá só começando a semana. Abraço, tchau.